the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje convidámos a jornalista e escritora Clara Ferreira Alves. Olá, Clara, bem-vinda ao programa. Olá, Lourenço e Henrique. Bem-vinda, para conversar sobre o pessimismo e criticismo nacional oitocentista, em particular sobre um dos seus expoentes, Eça de Queiroz. Como introito, confesso-vos que há frases que tiram-me do sério. Uma delas é o clássico "só neste país". É que só neste país revela, simultaneamente, pessimismo e falta de mundo. Porque só conhecendo o mundo é que se pode comparar por contraste. E se é certo que, por exemplo, em comparação com a Dinamarca ou o Japão, Portugal tem muito que se queixar, é também verdade que, numa comparação mais ampla, o nosso país está seguramente no grupo daqueles onde vale a pena viver. De forma simplista, é tudo uma questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Tal não significa, note-se, desprezar o sentido crítico. Muito pelo contrário. Um Estado, uma sociedade ou uma pessoa sem sentido crítico ou são amorfos ou estão amordaçados. A crítica certeira e construtiva é essencial e saudável. No nosso caso, o sentido crítico é quase tão antigo quanto a nacionalidade. Revelou-se, por exemplo, nas cantigas de escárnio medievais, na crítica social feita por Gil Vicente, no tempo da expansão, e pelo padre António Vieira no tempo barroco. Mas as fronteiras entre crítica e criticismo nem sempre são nítidas. A queda portuguesa para o criticismo atingiu o seu zénite na segunda metade de 800. Cada um à sua maneira, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Bordal Pinheiro ou Guerra Junqueiro, todos geniais, criticaram impiedosa e exageradamente os males da pátria. Os reis, invariavelmente preguiçosos e beatos, os viscondes e comendadores, opulentos e corruptos de gran cruz ao peito, os padres glutões e viciosos, as senhoras lascivas, as criadas atrevidas e toda uma sociedade que representava em permanência a hipocrisia das suas vidas. De todos, Eça de Queiroz, um dos meus escritores preferidos, terá sido o mais eficaz. Isto pela sua rara capacidade de observação e transmissão das fraquezas humanas e também pelo seu sentido de humor. Acrescentaria aqui, em a parte, que o humor é uma arma. Influenciado por Flaubert e pela escola realista, Eça de Queiroz não criou heróis. Os protagonistas dos seus romances são seres ridículos, como o Conde de Abranhos ou a Titi, amorais, como o Primo Basílio ou o Raposo, ou no máximo são heróis imperfeitos, como Carlos da Maia. Será que o Portugal de então era tão medíocre quanto Eça de Queiroz o retratava? Não podemos esquecer que Eça de Queiroz era um estrangeirado. Olhava para Portugal desde longe e, muitas vezes, por relatos saídos da pena dos seus amigos, como Ramalho Ortigão ou Batalha Reis. A sociedade liberal de então tinha os defeitos que Eça apontou, mas também tinha algumas qualidades, como a tolerância e a moderação. Empolando ou não a realidade, o pessimismo nacional fez escola. Diria até que o mesmo chegou aos dias de hoje de mãos dadas com o provincianismo. E se o sentido crítico é imprescindível, isto como forma de manter padrões de exigência, fiscalizar e melhorar a política e a sociedade, já o pessimismo e o derrotismo são, a meu ver, absolutamente dispensáveis. Apesar dos males que continuamos a padecer, será que criticamos para construir ou apenas por criticar? Será o pessimismo nacional uma fatalidade? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Claro, Henrique, o que vos parece? Não sei se é uma fatalidade. Portugal sempre viveu entre duas narrativas. Uma grandiosa e épica do tempo das descobertas, de heróis. Pode ser falseada, pode não ser, está cheia de lenda. O épico camoniano é o seu principal exemplo. Camões é a figura dessa narrativa. É uma narrativa que no meu tempo de escola nos era imposta, mas da qual nós gostávamos, que é uma narrativa que nos fazia sentir bem. E depois uma narrativa de ensimismamento, tristeza e pessimismo ontológico de que padece o Eça de Queiroz, e padece, aqui ponho entre aspas, juntamente com a geração dos vencidos da vida, de que eu padeço, sempre entre aspas, mas que partilho com gosto, devo dizer. Não digo com mérito, mas com gosto. E
e que é um pessimismo ontológico fundo, que se desgosta da pátria. Desgosta-se porque gosta dela, evidentemente. Claro. Só se desgosta daquilo que se gosta. E essa de Queiroz e essa geração, que é uma geração de gente ilustre, chega a um ponto... Repare, quando nós estamos na narrativa heroica, nós somos o império marítimo. Aliás, fomos, toda a gente sabe, o maior império marítimo a certo ponto. Depois os holandeses e os ingleses fizeram o favor de nos espoliar, porque nós deixámos. E no século, quando vem a dobra do século, não é? As dobras de século são sempre complicadas. Essa gente compara-se por alguma coisa. Essa viajou como cônsul, não é? E depois vai para Paris, porque tem a atração da Cidade das Luzes, mas tem a atração daquela inteligência, daquela sofisticação intelectual que não existe em Portugal. Não existe porque nós somos um pequeno país que está infinitamente melhor do que nesse tempo, sem dúvida, mas não podemos aspirar a ter a massa crítica ou a sofisticação em termos intelectuais que tem hoje uma potência europeia. Até por uma questão de centralidade. Não, e por uma questão de pobreza. Eu acho que a pobreza é importante para nós percebermos esse pessimismo ontológico. E é por isso, é uma das razões porque eu, às vezes, estou muito pessimista. Eu acho que Portugal é demasiado pobre para o tempo em que nós vivemos hoje. E o tempo futuro vai ser mais complicado e mais difícil, como toda a gente sabe, por variantes que têm a ver com a guerra, as alterações climáticas, etc. E, portanto, eu achava que o país estaria hoje melhor do que está neste momento. Você disse que é um país agradável para viver. É, mas é preciso estar numa determinada faixa social para ele ser agradável. Abaixo desse mínimo de rendimento, que é um máximo para muita gente e é inatingível, não é um país agradável. Certeza absoluta que não é um país agradável. E é um país temeroso, e é um país medroso, e é um país que tem... já não é massa crítica, é um país que está sempre aflito com o que lhe vai acontecer e que está vagamente deprimido. E isso é uma situação que já existia no tempo do Essa. Há uma personagem no Essa. O Essa é alguém seco e às vezes, como se diz, bilioso, ele sofria do fígado e desapiedado. E é uma grande pena. A pena do Essa é maravilhosa. É um grande escritor e é um escritor tão bom como Zola, não é inferior aos realistas franceses. É o grande escritor realista e português. E há uma personagem que é a Juliana. A Juliana... A criada da Luísa, do primo Basílio. O Basílio é atroz, não é? Como você diz, é moral, é o pior tipo. É um tipo internacional, o Basílio. Sim, é um tipo... É o tipo de bandido internacional. É um tipo que chega à casa que era amante da prima, não é? Da Luísa. Conhecemos, exato. É o chamado escroque. Depois há o português que é bonzinho, o marido da Luísa, mas é fraco, é fraco. Engenheiro. Ele retrata ali diversos estratos portugueses. É o conselheiro Cássio uma também. personagem redentora, além de... A Juliana não é redentora, já lá vou, mas redentora do Essa e do pessimismo do Essa, que é o Sebastião, que é a personagem bondosa. Certo. E depois há uma personagem que nos aparece como absolutamente repelente, a chantagista, que é a Juliana. Mas há um ponto em que o Essa descreve a pobreza da Juliana. Claro. As botinas da Juliana, o ressentimento, o rancor da Juliana. Mas é inveja também, aquilo que inveja, sobretudo o rancor. Mas é aquela pobreza terrível, que depois é também o do estanque na rua. E aquilo é feito com um olhar tão cheio de compaixão ao mesmo tempo. Porque as pessoas acham que o Essa é cínico. O Essa às vezes não é nada cínico, aliás, esquece completamente de ser cínico e sofisticado. E esta personagem, que é uma personagem do povo português, que parece absolutamente cruel e repelente, nós acabamos por perceber porque é que ela é aquilo. Exatamente. E para um escritor fazer isto, ele faz um bocado... Há um romance do Émile Zola, que é o Germinal, que é um romance sobre os mineiros, violentíssimo, brutal. E absolutamente brutal sobre o que era a condição operária naquela época. Sim, sim. E depois que era terrível. Os movimentos socialistas e o que é que foi o século XX e porque é que os trabalhadores hoje têm coisas porque houve revoluções no princípio do século XX e no fim do século XIX. A história avança permanentemente. E a verdade
é que o Zola, no livro Germinal, aquelas personagens são horríveis todas. Todas, até do ponto de vista sexual, aquilo é repleto, aquilo é muito gráfico e aquilo é quase, às vezes parece que ele descamba numa vulgaridade literária brutal, mas não, tudo aquilo é muito bem feito. Aquilo é um panfleto. Bom, e um panfleto que é ao mesmo tempo um grande romance é uma coisa muito difícil. E de vez em quando, para irmos à ideia de panfletária, que eu acho que é importante, Os Teiros do Soeiro Pereira Gomes é um grande panfleto romântico sobre os pobres. Volta à pobreza. Para nós às vezes compreendermos os outros, o escritor tem que, porque não é o seu meio social, não é a sua classe, tem que adquirir às vezes um tom quase panfletário, e isso tem que estar muito bem coberto depois por essas sucessivas camadas de humor, de sátira, de pessimismo e tal, mas no meio daquilo há um coração, vou ser agora vulgar também, há um coração que bate. O Essa não podia ser aquele homem desapiedado, porque há um momento em que nós olhamos para a Juliana e temos tanta pena da vida da Juliana. E até percebemos porque é que a Juliana é aquele ser horrível. Claro. E porque é que estraga a vida daquela gente toda. Mas na verdade não é ela, é o Basílio. O mal da fita é o Basílio. Claro. É o Basílio. É o escroque, é o típico escroque. O final do Primo Basílio passa aqui ao é de uma escroqueria. Absoluto. Quando ele vai descenciar, não é? Não é isso. No final ele vai ter com a Luísa, sem saber que ela já morreu. Exato. É informado que a Luísa morreu, que era a amante. Ele volta para a Caleche, onde está um amigo, e continua a sua vida normalmente. Que ferro! Se eu soubesse, tinha trazido Alfonsine. Exato. Era outra amante que ele tinha. Exato. Portanto, quer dizer, isto é do pior, é da maior é para não perder tempo. Ele nem sequer tem pena da amante. E repara que ele titula o romance O Primo Basílio. Ele era primo da Luísa, não é? E é o personagem principal? Sim. Não, mas quer dizer... Quer dizer, vamos lá ver, o que fica do Primo Basílio... Aquilo não é Madame Bovary, ao contrário. Não é Madame Bovary, não é Madame Bovary. E não é o Essa, sobretudo, porque a Madame Bovary era... Sim, não é de certeza o Essa. Madame Bovary sem moi. Pois não é o Essa todo. O que é um olhar do Essa... Mas a verdade é que eu acho que... ele não conhece o mundo dos criados, não é? Não, eu acho que não, mas quer dizer, ele tem ali, digamos, 4 personagens que são fundamentais. E a gente agora está-se a centrar no Primo Basílio, mas podemos fundamentar... Não, por isso é que ele contrapõe a bondade do Sebastião àquilo tudo. Exatamente, ele mete o Sebastião, que é bom, mas depois tem a Juliana, que tem estas características todas que a Clara disse e que eu concordo. Tem o Conselheiro Acácio, é bom não esquecer que o Conselheiro Acácio é uma espécie de Pacheco e de Faradique, não é? Mas não é odioso. Não é odioso. Mas é parvo. O Pacheco também é só parvo. O Pacheco do Essa, parvo. Não é o nosso Pacheco. Sim. É o Pacheco do Essa. Também é só Tens parvo. fazer o distingo, ou porque senão... Claro, só voltando aqui um bocadinho... pensa que é com ele. Não, é o Pacheco do Essa. E tem a Luísa. Vocês reparem uma coisa, no início do romance há uma coisa extraordinária, que é quando a Luísa descobre um novo prazer com o primo. Exato. Ensinaram-lhe uma coisa nova. Aquela descrição, tinha na mão. Exatamente. Aquela descrição é uma descrição sublime do ponto de vista literário, penso eu. Sim. Mas quem sou eu ao lado da doutora Clara Ferreira Alves? És imenso. Não, mas se repara que é a primeira descrição de um ato sexual. Exatamente. Ele já tinha o Amar. Padre Amar. É verdade. O padre, que também é fresco aqui para nós, não é? Sim, o Padre Amar também é fresco. Não sei se hoje o Padre Amaro, por exemplo, não ia ter problemas ao ser publicado. Sim. Não sei. Era cancelado. Era capaz, acho que essa estava cancelada. Candidato a cancelado. O Essa era cancelado. Era logo cancelado. Mesmo nos Maias, coisa que não lhe importaria nada. Pelo amor de Deus. Mas o grande romance pessimista do Essa, em que está a galeria toda, são os Maias. Os Maias, Estamos lá todos. E os Maias têm... Porque tu conheces os Damas e conheces o João da Ega. Tudo. Sim, são tipos intemporais. E repara que os Maias começa com o Ramalhete em ruínas. Depois tem o Ramalhete em esplendor. E no fim o Ramalhete outra vez em ruínas. Isto é um bocado a história de Portugal... contada através da casa mas pegando nisso, é óbvio... E depois também tem o... Não sei se é... Ervilhas com fava, ervilhas com chouriço, não é? Ervilhas com chouriço. Ervilhas com chouriço. Que eles, no fim, quer dizer, já só lhes interessa as ervilhas. Que no fundo, eu acho que o pessimismo português também é o facto do país ser muito antigo. A gente já perdeu qualquer esperança. Mas há uma diferença aí do que, claro, quando estávamos a falar até da questão de, como é óbvio, quem vive em Portugal, há muitas pessoas a viver mal e obviamente que a maioria da população. A maioria da população.
Agora, há uma diferença entre ser pessimista e derrotista, não é? Porque o pessimismo pode ter este aspecto positivo de darmos um passo em frente, termos consciência da nossa periferia, da nossa pobreza e criticarmos e sermos pessimistas com o intuito de darmos um passo em frente e de melhorarmos. Mas há um pessimismo de crítica pela crítica, que isso entra no criticismo. Sim, eu acho que as redes sociais hoje são são acolhimento desse tipo de pessimismo, que é isto não interessa nada, vamos dar cabo de tudo. Isso não é o pessimismo do Essa, que era alguém. Não, isso... E que é toda aquela geração, o que queria era, e mesmo Pessoa e toda aquela geração o projeto Essa era criar mesmo cenas da vida real que criasse o fresco de tinham sempre sociedade. O projeto de fazer uma revista e de fazer conferências e de fazer isto e de fazer aquilo, coisas parecidas com o que nós estamos aqui a fazer, de falar com as pessoas e tentar, como diria o grande Santana Lopes, e levar o astral. E de contributo cívico, não é? Aquela ideia romântica. O Essa também tem coisas muito engraçadas no sentido em que, por exemplo, o Conde de Abranhos, que é uma obra. É dos que eu mais gosto. Não conheces Condes de Abranhos? É que eu conheço. Conheço imensos. Aliás, a academia está cheia deles. Quer dizer, é uma coisa que é extraordinária. Como é que há tantos Condes de Abranhos? Mas o Conde de Abranhos, que é extraordinário, como vocês sabem, aquilo é escrito pelo seu biógrafo Zé Zagalo. E apóstolo, não é? Portanto, aquilo ainda tem ali alguma... Zagalo. O Zagalo era o nome do funcionário do governo civil que fecha as conferências do casino. Aquilo é uma vingança do Essa sobre um funcionário qualquer, que era o Zagalo. Coitado que não teve culpa nenhuma, não é? Não deve ter tido, deve ter mandado ordens. Mas o Conde de Abranhos, o Conde de Abranhos é uma das grandes... É um dos grandes retratos. E é muito cómico. É muito cómico. E em termos de retratos daquilo que é um político... Ao Pacheco também, na correspondência de cuidado outra vez. Pacheco é essa atenção ao Pacheco, mas há também no Camilo a queda de um anjo, Calixto e Lloyd Benevides e Silos Bermudes. Quando molhava a pena no veneno. Também era. O Essa é que é o mal da vida. Mas não tinha o humor do Essa. Não, porque o Camilo era um romântico, não é? O Camilo é um romântico para o Essa. E para o Camilo, o Essa é um realista abstruso. Na verdade, eles equivalem-se, eles odeiam-se. Que ele goza no Eusébio Macário. Há 3 páginas do Eusébio Macário com um tipo a tirar macacos do nariz. O Camilo respondeu ao Essa. Há uma correspondência que está reunida pela Andrea, a mulher, que era a mulher do Torga. Sim. A Andrea Carabia Rocha tem uma epistolografia portuguesa que está editada, ou esteve, não sei se está reeditada na imprensa nacional. E há uma carta que o Essa nunca manda ao Camilo. Zangaram-se os dois, porque eram 2 rivais, e o Camilo achou que o Essa tinha dito uma coisa, ou tinha escrito, que eles não diziam, não havia podcasts, não que ele tinha escrito uma coisa em que o insultava. E o Camilo respondeu com uma violência brutal. E o Essa escreve uma carta que nunca enviou ao Camilo, que é de uma brutalidade. Quer dizer, molhou a pena no mesmo veneno do Camilo. Mas o Essa... Que ele compara o Camilo a um burro, dizendo: sim, bom, se eu fosse como certo animal que abunda e orneia em Cacilhas, era um burro, que havia burros em Cacilhas, diria: isto é comigo. Bom, e eu penso, aqueles dois, ainda bem que aquilo não se resolveu à pancadaria. Mas o Essa era danado para se zangar, e para se zangarem com ele, porque com o Machado de Assis, que é outro grande. Sim, eles não se... Exatamente. Em português é o paralelo do Essa. É o paralelo do Essa no Brasil. É o paralelo do Essa. O Machado de Assis começou por acusar logo o Essa de ter plagiado o Zola, que é falso. Até porque é anterior. La faute la bien morrer. La faute la bien morrer. E depois que aquilo é completamente falso. E, por exemplo, uma das dedicatórias, o Essa manda uma dedicatória de um livro, eu agora não me lembro, aos Maias, penso eu, para o Machado de Assis. E a dedicatória diz apenas: para o senhor Machado de Assis, com os cumprimentos do autor. Que é a coisa mais seca se pode dizer a um homem. Sabe Deus que ele era muito seco, Essa. Que é de um grande escritor ao outro. Mas o Essa tem uma coisa extraordinária, até para o temperamento português, que é quente, não é? E é colérico, é melancólico e colérico. O Essa tem uma frieza, às vezes, brutal, que também está nos livros dele. E o Essa, quando está em Newcastle, veio de lá de Cuba, odiou o calor, aquilo tudo trópico, e está à procura de uma mulher, quer uma mulher.
E então, na correspondência do Essa, que é genial, ele escreve a um amigo, ainda antes de ter conhecido a senhora Condessa de Rezende, com quem ele depois Com foi que ele muito casou. feliz, muito feliz. E teve tornos, E diz, não é? preciso de alguém... Aquela quinta. A descrição que ele faz da noiva que ele pretende. Preciso de alguém que me serrote numa manjedoura uma palha honesta. É a ideia. É genial, é uma frase genial. É uma grande definição do Mas casamento. hoje era cancelada. Não, também. hoje era cancelado e a senhora Condessa de Rezende, se tivesse lido aquilo, tinha morrido 2 vezes. Não, Não, mas é? aquela senhora coisa Da apoplexia. Mas Levou ela bem umas 5 criadas com ela. não Serrotou-lhe, foi? pelo menos fez com que alguém se lhe rotasse na. Bem, mas agora está lá a Fundação Essa de Queiroz, pelo menos Magnífico. a Eu senhora Condessa de adoro Rezende. essa. Eu não posso também, que me digam mal do Eu essa. também gosto Eu não sou imenso do Essa. camiliana, ao contrário de Não, mas eu gosto do Camilo também, quer dizer, eu acho Sim, que mas não é gosto muito mais do impossível. essa. Eu também. O é mais essa eu o meu revolto estilo. sempre com prazer. eu também E o rio essa às continua a gargalhadas. Mas ser o... eu depois gosto de um que é o contrário do essa, que é o Aclino, mas isso já lá. Sim, pois, mas Pois. o Aclino é outro. E o Torga, que É são... outro mistério, não é? É um mistério, é outra coisa. É outra É outra coisa. coisa. Mas voltando aqui ao nosso tema do rotismo e do criticismo, da distinção, sim. da distinção, É o difícil impacto, às vezes. As pessoas dizem que ele era derrotista, eu não acho que ele fosse. O derrotista é o conformista total, não é aquele que baixa os E ele braços. nunca Ele de se facto não conformou. baixou, porque Não. aliás, como falámos, ele no fim, quando morre em 1901, ainda está com 1900. este projeto. Em 1900, pois. 1900. Ainda está com o projeto daquela revista chamada Revista Exato, eles Portuguesa. estavam sempre ou- a fazer coisas. E estava Sim. sempre a fazer coisas, ou seja, mostra que continua inconformado e, E ele e nunca continua a se querer deu em contribuir. Paris, ele em Paris foi sempre um português. Ele nunca se deu com o Os mundo parisienses. intelectual parisiense da época, com o Aliás, salão. a Cidade e as Serras mostra um Exato. bocado disso, que é o A livro. dualidade, É o livro que o Estado Novo mais aproveitou do essa, porque era aquele mais aproveitável para dizer bem do campo, adeus, à aldeia, que eu trago na ideia de não acabar. Aquelas coisas salazaristas. Mas ele mostra isso, não é? Com o Jacinto a viver lá no 202 dos Champs-Élysées. Que depois se converte, acaba por se converter depois se converte. Que é o à sonho do beleza da imigrante. serra. Ou é o sonho do É o sonho do imigrante, imigrante. e tal, e que volta para, Nada mudou. volta para a terra, que no fundo aquilo é a quinta da Condessa de Rezende. da senhora Condessa Da senhora de Rezende. Condessa. E que ele volta para a terra e depois tem aqueles cheirinhos e aquelas árvores. A diferença é que ele, no atrás fundo- ele atrás do grilo sempre a dizer que aliás há uma frase notável de que eu acho que é, eles diziam, acho que vão de comboio, ou, já não sei, é de comboio, vão de comboio e o Jacinto olha pela janela, o grilo vai na cadeira da frente, o Jacinto olha pela janela e ele escreve, e Jacinto atrás murmurava, que beleza. Que beleza. Parece o Júlio Diniz. Exato, aqui. é. Quer dizer, Que ele é aqui bom, o parece- Júlio Diniz é muito bom, atenção, é? Não, está bem, mas ele parece o Júlio Diniz. Está bem, mas é bom, Sim, é pronto. bom. É mas bom quer dizer, dentro E, daquela- no é fundo, bom a dentro- Cidade e as Serras é quase o regresso do imigrante, só que É, um bocado é o ser do sonho do Brasil, é de imigrante. Paris É o e sonho do tem imigrante. ali outra É. panache. Mas o essa outra... Mas também está, teve- isso tudo é de uma atualidade brutal. O português só O se essa teve azar insere no numa filho sociedade ao fim de também. 3 gerações. Nós não somos fáceis. O português Não somos fáceis de imigra. largar os nossos costumes e as Não, nossas... e não somos fáceis por razões nossas- que têm a ver com essa periferia de que Sim, porque você a falou. periferia é incontornável, não é? Não, e É a algo que não periferia podemos- é um estado mental. É um Estado. Agora, é ou não um É Estado muito diferente ultrapassável? nascer na Península Ibérica, na ponta da Península, entalados entre, na altura, o inimigo espanhol, hoje já não é, e o oceano, e nascer claro. no centro da Europa. O centro Completamente. da Europa, a Europa culta e elitista, ia de São Petersburgo mesmo- a Londres. Nós nunca participávamos. Pois não. Isto para cá, dos Pirineus, era o burro que acabou de Orneia em Cacilhas. Até mas porque, mesmo até os- porque nós não mas temos a mesmo noção os da castelhanos- dificuldade que era chegar lá. Mesmo não é? os castelhanos Até a são nível- mais cosmopolitas. Não havia aviões. do que os Não havia galegos, nada, não é? Mesmo de... Os castelhanos são mais cosmopolitas. Mas isso pela que os Muito centralidade. mais, sobretudo Os o galegos. norte, Os galegos são como os nós. galegos e os catalães, Os catalães, porque sim. estão dentro da Europa. Aliás, o separatismo deles é um separatismo pró-europeu anti-Castela. Sim, mas isso é a Catalunha, porque o País Baixo está rodeado de montanhas. Mas o é País diferente. Baixo está muito ligado à França. Tá. Estão muito. Bem, Nós é o não País estamos Baixo ligados e a a nada. Navarra e Nós isso. temos uma parede oceânica em frente. Sim, não é? e do outro lado e umas temos ilhas e temos Nova uma Iorque lá fronteira ao fundo. inventada, não é? Do outro lado. É difícil viver É num uma país condição periférica, mas essa condição periférica é ultrapassável ou não? Ou seja, agora os finlandeses não têm uma condição periférica. Não, mas os finlandeses estão integrados num Estão sistema, no integrados, sistema sim. báltico. Salzburgo, E num Báltico. sistema báltico, porque é um Pois. sistema fechado, é como no Sim, Mediterrâneo. sim, Nós sim. temos o. Sim, o e a mar- Rússia, calma. E A Rússia é uma claro. potência. E São Petersburgo E foi- é uma claro, referência cultural. por Não amor é? de Claro, Deus, foi, claro. claro. Não é? Ainda hoje. Agora. A malta acha Agora- que os russos são todos uns primitivos. Não, Não, mas
Rússia já foi. Mas isso é uma ideia pontual do momento que estamos a viver, porque os russos, a nível cultural... A grande cultura russa é brutal. É brutal, como a alemã, O claro. Dostoiévski, o Tolstói. Pintura, ópera. Agora só abstraindo desta ideia, porque todos nós gostamos dessa, e abstraindo desta ideia... Dessa ideia ou Não, abstraindo agora um bocadinho do essa. Se esta ideia, se o seu impacto, se a crítica social que ele fez e aquela ideia inicial que o Essa tinha até de criar uma cenas da vida portuguesa, como é que avaliamos hoje, ou como é que conseguiríamos avaliar hoje o impacto da sua obra? A sua crítica, o seu pessimismo foi derrotista, foi construtivo, ou analisamos só do ponto de vista literário? Eu não faço essa distinção entre derrotismo e não sei também o que é ser construtivo, enfim. Sim, eu acho que isto é uma análise muito, talvez muito fria. Escrever é um ato difícil e solitário e não excessivamente bem remunerado. E portanto, há coisas mais. Há coisas melhores para fazer. Há coisas que menos trabalho. E até há maneiras hoje de vender o humor sem ser estar a escrevê-lo. E escrever romances é um ato complicado. Dá trabalho. O Essa, até aos Maias, até à publicação dos Maias, era referido na imprensa como humorista. Sim, casos. é verdade. É verdade. Em muitos casos, atenção. Pela sua participação. E ali ao Chiado na Ferran, que era a livraria, e perguntava: isto tem-se vendido? Existe, que era o livro dele se tinha vendido. De certo modo, a posteridade do Essa até foi superior ao reconhecimento. E nem falamos do Fernando Pessoa. Filho, porque o filho fez muito. O filho mexeu-lhe ali nos. Mexeu, mas a Capital, refeita, eu acho, por exemplo, que a Capital, refeita pelo filho, e digo isto sabendo que os queirosianos não acham, os puristas não acham nada disto, não está assim tão má, porque a Capital é um livro ótimo, na minha opinião, é um grande livro. E o filho tentou ser. Já tem o grande jornalista, é da Capital. E tem aquele, exatamente, tem o Palma Cavalão. E que a gente também conheceu em várias. O jornalismo, a escrita, o romancista, o jornalista, o homem de letras eram todos a mesma coisa nesse tempo. O humorista, os outros tipos das farpas eram todos mais ou menos humoristas, não é? O humorista não tinha o sentido que tem hoje. Mas escrever é um ato difícil. Eu escrevia romance, é uma coisa complicada. E escrevia romances complicados. Nada daquilo é simples de fazer. Não era assim tão bem remunerado. Continua a não ser. E, portanto, acho que ele não fazia aquilo nem para ser construtivo, nem para ser derrotista. Eu acho que ele fazia aquilo porque era o país dele. Ele escreveu sobre Portugal, sobre os portugueses, muito mais que sobre outra coisa qualquer. Ele, aliás, nem gostou particularmente, não gostou nada de estar no trópico cubano. Não gostou nada. Os ingleses que aparecem sempre, o Afonso da Maia, acha que é um povo superior, e era o que nós achávamos na altura, que a Inglaterra era uma grande referência. Sim. E a França eram as duas grandes referências na Europa. E achávamos que era uma sociedade muito mais evoluída, e era que a nossa, e se bem que as coisas mudam ali um bocadinho depois do ultimato, que há aquele regresso mesmo com os malhôs e com aquelas coisas, com aquelas epopeias dos centenários do Reino Henrique. Unido tem 4 universidades entre as melhores universidades do mundo. Sim, isso não há sequer... Certo? Por mais crise económica, por mais governo de direita, por mais Boris Johnson, por mais que nós acumulemos, o primeiro país para onde os jovens portugueses qualificados querem ir é o Reino Unido. Porque as instituições são muito fortes. A instituição Londres universitária... é uma cidade. A instituição universitária é muito forte, a massa crítica é muito forte. Sim. Há muitos interlocutores. O Essa tinha dificuldade em ter interlocutores, e o Fernando Pessoa ainda mais. O cérebro do Pessoa era dificilmente compreendido. Havia 2 ou 3 pessoas que talvez compreendessem e pudessem conversar com o Pessoa, talvez o Pascoais, enfim. Mas são portugueses que não têm muita gente com quem falar. Há uma grande solidão existencial. Tanto no Essa, há no Camilo também, mas o Camilo é um homem mais rural que o Essa. O Essa é um produto citadino, urbano, completamente. E essa solidão é que condiciona aquilo que chamou o derrotismo, e eu acho que essa solidão continua a existir. Acho que há um grande conformismo no povo português que deriva desse medo existencial, dessa depressão existencial sobre a incógnita do que é o futuro, não é? E isso continua. Porque é muito cultural. É muito cultural, esta frase. É cultural, e eu disse há bocado, 3 gerações mais tarde nós estamos integrados. Nos Estados Unidos, nas comunidades de imigrantes em África, etc. África do Sul, onde há grandes comunidades, Venezuela. Mas a primeira e a segunda geração, o sofrimento do imigrante
A primeira geração que foge para Paris a salto, praticamente, do Bidonville, vocês imaginam a massa, isso o Essa não conhecia esse fenómeno, mas nós hoje a nossa imigração é de luxo, não é? Sim, nada tem a ver com os anos 60. Não tem nada a ver com Mas, por exemplo, essa primeira imigração. Eu cheguei uma vez americana. aos Estados Unidos e vi coisas do Arco da Velha. A primeira vez que eu fui a ver as comunidades de imigrantes na Nova Inglaterra. Sim, eu conheci muito. Massachusetts e tal. Sim, Rhode Island, E dei logo de caras com uma posição do senhor dos passos. Entrei lá num sítio cheio de portugueses, americano, cheio de portugueses, e apareceu-me... Mas, claro, só para perceber, isso eram sobretudo açorianos? Ou eram só açorianos. Só açorianos. Mas que estavam no meio dos Estados Unidos, onde eu tinha vindo de Nova Iorque, de Boston e tal. E de repente caí num mundo absolutamente primitivo, supersticioso, com uma religião supersticiosa, rural, semi-analfabeto, no meio da América. Isto era a primeira geração, porque foi há muitos anos, não é? Eu tinha 20 anos. E, portanto, de repente, o choque daquilo, e disse, meu Deus, os tipos estão a não sei quantos quilómetros de Boston, o mundo dos Bostonians, não é? Aquela elite de Boston. E no meio da América, o contraste não podia ser maior. E aquilo fez-me uma impressão terrível, sendo que hoje as comunidades, os descendentes desses açorianos estão integrados no tecido são todos americano, advogados, médicos, claro, e alguns são mesmo milionários. Cientistas, milionários. E portanto, nós integramos, é certo. Mas a primeira geração são julianas. São. É uma gente que tem um medo terrível daquele continente que eles não compreendem, a língua que eles não... Há um açoriano que me conta como é que a mulher dele ia ao talho e comprava carne. Eu nunca mais me esqueci disto. E isto parece humor, mas não é. E então, a maneira que a mulher tinha de comunicar com o talhante era roncando como um porco e fazendo assim e mostrando as mãos como se fossem as patas do porco. E ele achava isto extraordinário, que ela conseguisse sair com... Eles queriam pés de porco, certo? Queriam fazer pezinhos de porco, de coentrada. Pezinhos de coentrada. Exatamente. Bem bom. Whatever. E então a mulher ia para o talho e roncava. Isto é de um imenso... Isto é engenhoso. É muito engenhoso. Mas, claro, eu conto mas é triste. Eu comecei a dizer o primitivismo. Eu estudei justamente lá, na Nova Inglaterra, em Boston, em Cambridge, Boston, e vou-te dizer como é que os imigrantes antigos telefonavam, que é a coisa mais extraordinária que eu ouvi. Quando eu ouvi ainda telefonistas, eles pegavam no telefone e diziam Operator, porque dá Operator. Operator! Eles diziam Operator. E o som para o telefonista. Mas funcionava. Funcionava lindamente. E eu disse: como é que é uma coisa tão simples dizer Operator? Que nunca se escreveu. É pena que não tivesse havido um S de Queiroz. Pois, dessas comunidades. Não, os nossos grandes romances ficaram todos por escrever, porque nós acabámos por ficar aqui. O Senna desapontou, foi para os Estados Unidos, mas não. Desapontado também, tens outro caso de pessimismo, até de ódio no caso do Senna. Se quisesse escrever. O Onésimo é um académico, é um filósofo, é um intelectual. Enfim, tudo isso ficou na gaveta, e os nossos intelectuais, na verdade, nunca foram capazes de escrever o grande romance sobre a nossa diáspora. A sul-africana é igualmente interessante, a Venezuela, que é da descolonização, não é? Para perceber o que é que foi a descolonização para aquele mundo. Nós temos enquanto que a Inglaterra, e temos a massa querida, a Inglaterra conseguiu escrever romances sobre todo o processo pós-colonial e a perda do Império. Nós ainda não fizemos esse Nós mesmo sobre a guerra colonial temos muito pouco. Muito pouco. E o que temos são relatos de literatura ou de ficção. São relatos de guerra. Mas não é não é um romance. Não é vista à distância, não é o grande romance que não acontece. Tem perspectiva. Não tem perspectiva. Não tem perspectiva. E não tem perspectiva porque, na minha opinião, não é por causa do derrotismo, nem do criticismo, nem da melancolia, nem da depressão. Não tem perspectiva por causa da periferia. Somos poucos também. E porque tu tens que sair daqui para olhar mas essa para periferia é uma condição que não se soluciona. Não. Portanto, nós sofremos os nossos políticos sofrem claramente. Não, mas eu acho que ainda agora da literatura, eu acho que a Clara, como é da minha geração jornalística, que ela é muito mais nova que eu, claro. Sabe, ou pelo menos eu penso que ela sabe, ou não sei se ela sentiu isto, eu senti. Quando nós aderimos à CEE, na altura, em 86, tivemos uma grande esperança que isto deixasse de ser assim. Tivemos.
Depois tivemos, mas depois verificámos que sido uma estávamos ilusão. enganados. Não foi completamente uma ilusão, porque o país evoluiu. Sim, mas evoluiu onde, muito. que está hoje num lugar onde eu não achava, que eu acho que é um lugar na mesma periférico e pobre e mendicante, mas isso sim, mas- e que estou profundamente desiludida, estou. Isso, eu também. Mas isso tem solução. Agora saindo aqui um bocadinho Eu da acho ideia. que não tem, aí é que está. Nós Eu estamos acho a que falar não tem. sobretudo de literatura. E eu já que- aplico uma taxa de bondade da ordem dos 10% naquilo que escrevo. Porque a minha visão é ainda mais pessimista, tento aplicar 10% de bondade para não ficar muito desapontado. Sim, ali o fator de correção. Um fator de correção, 10% eu chamo a minha taxa de bondade. Este adjetivo aqui sai, fica só o verbo. Porque estou desapontada. Acho que os jovens... acho que o país hoje para os jovens é muito ingrato. Muito ingrato. Sem dúvida. Muito Sem ingrato. dúvida. Sem dúvida. Eu acho que nós, embora eu seja muito mais jovem que o Henrique, evidentemente, a nossa geração, que é responsável também pelo Por estado isso. das coisas. Mas nós porque- chafámos-nos bem, não é o que tu Mas ias a nós, dizer. no meio das confusões que foram a Sim. sociedade a seguir ao 25 de Ao Abril, 25 de Abril. e no meio daquela confusão toda, mas havia soluções que estavam ao nosso alcance e não havia o dinheiro da Europa que há Sim, hoje. mas houve uma grande democratização e, portanto, houve uma grande É verdade, mas criação quer de dizer, possibilidades para mais gente. houve uma criação de possibilidades, E depois mas... agora os partidos ocuparam isso Mas tudo. eu agora achei outra vez. hoje que um jovem teria, porque teve acesso a uma educação gratuita Sim. no secundário, etc. Enfim, E na universidade, e praticamente. acesso à informação, à internet. Achei que haveria, e vejo o futuro muito cerrado para a geração. Já nem digo para os que têm hoje entre 20 e 30 anos, até para os que vêm a seguir. Sim, pois estão a entrar na universidade. Acho muito então, complicado sim, hoje a um jovem arranjar não vou falar de jornalismo nem da proletarização da profissão que aconteceu, claramente. Claro. Houve uma proletarização de imensas profissões. Sim, os professores, os médicos, Imensas os jornalistas, profissões. Quase tudo. Hoje um médico é um operário de um grande grupo de saúde. Sim. É um operário. E um portanto, professor é um desgraçado. a história do grupo, no nosso tempo não existiam grandes grupos. Não, eram O grupo aparece 5 ou depois. 6. E, portanto, havia um imediatismo da ação e havia um modo de solução interpessoal dos problemas que, por mais conflitivo que fosse às vezes, mas isso era bom, mas havia soluções ao nosso dispor. E houve uma altura que podia ter ficado em Londres e resolvi voltar, porque fiquei cheia de esperança. E devo dizer que hoje eu não vejo isso. Não vejo isso, não. Acho que é muito complicado hoje para um jovem escolher uma carreira e depois a acessão, o acesso a determinados cursos em que são precisos médias Altíssimas, altíssimas sim. para depois as possibilidades de emprego serem... Está tudo profundamente concentrado. frustrante. É muito frustrante, é frustrante e é triste. E eu acho que os jovens são fundamentais para o futuro de qualquer país, porque a minha geração... São essenciais. e a- Sim. Sim, pois Já- São essenciais. A gente já caminha para a passou. reforma. Mas Eu isso tenho os tem jovens como têm faz. que- nestas idades, com 19 e 18 anos, E eu estão acho neste que momento hoje a escrever entrar um romance sobre isto é quase impossível porque eu achei que nós íamos estar melhor. Os espanhóis estão melhores. Os salários espanhóis, os nossos salários são absurdos, desculpem. É absolutamente absurdo hoje o que os salários se praticam É em pouco mais Portugal. de metade dos espanhóis. E isto é quase como Mas tu estar estás a a correr naqueles tapetes rolantes de Exato. ginásio, não é? E não É o se sai do hamster. mesmo sítio. É o um hamster, caso a ao hamster. rodinha. A questão está em saber exatamente isso. Se agora saindo da área da literatura e dos romances, e nós podemos ver que o objetivo dele não foi dar esse contributo para as coisas mudarem, se bem que ele teve aquela primeira ideia de fazer a crítica social. Isso agora. Eu acho que ele achava que estava a Eu acho contribuir para as que coisas ele achava que estava a mudarem. contribuir. Sim. Eu também claro. acho que sim. Agora, mas tirando da parte da literatura, que podemos questionar ou não, se há um objetivo de contribuir, no caso de quem escreve a opinião, de quem dá a opinião, faz sentido nós conformarmos com esta situação, pensarmos esse tal pessimismo, esse tal derrotismo, ou faz sentido nós pensarmos que ainda há esperança e contribuirmos até para darmos esperança aos outros? Bom, eu tenho que pensar no meu tempo de vida útil, não é? Porque eu vier para lá, o mundo está a ficar extraordinariamente complexo. E bipolarizado, infelizmente. E eu achei que isso extremado. também não ia acontecer. Isso não depende de Portugal, depende das condições exteriores
da geoestratégia, das políticas energéticas, do acesso aos recursos naturais, das alterações climáticas. Está tudo que, aliás, muito mais extremado, o que é preocupante. Está tudo claro. muito mais extremado. Vamos ter pobreza maior no futuro, menos recursos naturais. Vai haver uma luta pela água brutal no mundo. Sim, por todos os recursos. E, portanto, eu não quero pensar muito nisso porque eu prefiro escrever uma crónica a falar do Costa e de umas tropelias portuguesas, porque se formos para a visão de fundo e para o grande conjunto, corre-se o risco de ficar muito deprimido. A verdade é essa. Quando se começam a ler outros livros que tratam desses grandes temas, os grandes temas hoje são muito complicados. Agora, para os pequenos temas, eu prefiro às vezes quero ir para um grande tema e digo, não, esta semana ficamos numa coisa que assim, dê uma margem para o humor. Não, e tento Sim. arranjar às vezes uma margem para nos rirmos um bocado daquilo. As tropelias da justiça, por exemplo. Há duas maneiras, eu acho que o Rio acertou, porque a primeira reação ele tentou brincar com aquilo. A segunda, que é uma reação muito portuguesa, mas não necessariamente para esta ordem. Tentou brincar com aquilo. A segunda, aquilo foi gravíssimo. A segunda reação foi ser sério sobre aquilo. A reação séria é sempre mais grave que a primeira, não é? Sim. A primeira é mais fácil porque ajuda a aliviar a carga, o fardo. A segunda reação, quando se fazem textos sérios, é difícil não ser pessimista hoje. Eu acho que há pessoas que veem sempre os panglóssicos. Eu não me incluo nesse. Não, eu sou uma descendente, de facto, do Essa de Queiroz e do Alexandre O'Neill e dessa gente, quer dizer... Aliás, tens o Adeus tua português, pluma caprichosa. Não, exato, é um verso do O'Neill, a pluma caprichosa com que o destino escreve. Exatamente. Mas o Adeus português, há lá versalhada, como se diz, mais triste e mais terrível do que aquela. E tu e eu conhecemos, estou a falar do Henrique agora, conhecemos essa geração que conhecemos as pessoas e ainda mesmo, mais, que sofreu ainda mais do que a nossa, porque nós entramos na liberdade com o pé direito e eles vinham do antigo regime e vinham da impossibilidade de sair de Portugal e de não poderem ser contra o regime, ficavam sem o passaporte, não podiam Claro, mas quando eu falo nessa ideia de crónica, não é nós escrevemos uma crónica, como é óbvio, todas as semanas para descrever os passarinhos que chilreiam e ninguém quer saber dos passarinhos. Nem ser moralista, que é uma coisa também horrível. Ninguém quer saber dos Agora, passarinhos. Ao darmos esse contributo, que pode ser um contributo obviamente pessimista e crítico, e ainda bem que é crítico, se daí não pode sair nada de construtivo naquela ideia que é um bocadinho uma ideia oitocentista. Mas que eu tenho, eu nisso posso ser um bocado romântico, mas aquela ideia oitocentista que tinha o homem oitocentista de dar um contributo cívico para a sociedade, isto pode ser uma estupidez ou um romantismo. Não, mas pode, mas eu acho que, por exemplo, a gente tem aqueles célebres versos: Deus existe, tudo prova, desde tu altivo sol até ao humilde raminho onde pôs o roxinol, que é o grande verso. É o grande poema do Conde de Abranhos. Portanto, a gente tem que ter algum respeito e dizer o Essa também tentou melhorar a sociedade. É quase régio, é um poema que se aproxima de algumas coisas. Mas escrito era bastante melhor. Não, era melhor, mas tinha assim de vez em quando. Mas esse é da autoria do próprio Olímpio Severo. Não, sim, é o Olímpio Severo, o Conde de Abranhos, sim, exatamente. E que, aliás, provava, de acordo com o Zangalo, que ele era um grande poeta. E um excelente ministro da Marinha também, que não conhecia, não distinguia Moçambique de Angola. Mas isso também nós já tivemos, agora mais recentemente, ministros que não distinguiu muito, que não sabia onde é que era a África, era lá era a descer. Para baixo. Era para lá para baixo, era a descer. Mas quer dizer, o Conde de Abranhos também disse uma coisa fantástica que ainda hoje se mantém em Portugal, que era no exame, não é? Quando ele é examinado, ele vira-se para o professor e diz: mas esta luta é desigual. Eu tenho do meu lado o estudo, Vossa Excelência tem pelo seu lado o gênio, não é? Dizer, portanto, estas coisas. É impossível não gostar do Essa. É impossível não gostar. Essa é extraordinária. E eu acho que a função social também do escritor também não é contribuir para melhorar ou não. Quer dizer, nem da literatura. A gente ali é que pode tirar o que é que mas pode mas agora separando da literatura, porque uma coisa crónica. É a literatura. Estou a falar na crónica e tem uma participação pública, não é? Tem uma intervenção cívica. Sim, mas a crónica não acho que tenha que ter uma coisa cívica. Acho que tem que dar pistas para as pessoas pensarem, cada uma por si. É pensar alto, ajudando os outros a pensar. É isso a opinião. Mas logo isso é um contributo cívico. Bem, se tu quiseres dizer que é um contributo cívico, a gente agradece e agradece que o cívico. Mas eu agradeço mais que o cívico me pague. Pois, exato. É mais um contributo jornalístico que outra coisa. Eu já vi que vocês são mais realistas e eu mais romântico nisto. Não, é que a gente fez vida disto. Pois. Na verdade, tanto o Henrique como eu
não começámos a escrever crónicas, ninguém começava. Hoje toda a gente começa por ter uma crónica. Não, pois a gente começou a fazer reportagens. Nós viemos da tarimba, não é? Nós ainda fazíamos, reportagem. no nosso tempo fazia-se tarimba. Incêndios. Fazíamos reportagens, Incêndios em casa. conferências de imprensa, eu fiz Conferências de poucas, imprensa, eu tudo nem mais. fiz muitas. Mas depois Não, fomos fiz para a muitas. reportagem, depois fomos para a grande reportagem, Para a guerra, para a coisas guerra também foste, complicadas. também andaste no E Médio portanto, Oriente e tal. passámos aquela As fomos diferentes subindo a etapas, sim. escadaria, que aliás foi toda ela muito divertida. Ainda somos do tempo do bloco de notas e da curso caneta. honorum, podemos E chamar portanto, assim. não começámos por ter uma página, por ter opinião sobre nada. Nem que ninguém queria saber da nossa opinião para nada. Sim, mas agora aliás, que a tem. pagávamos para Agora não que a tem. termos opinião. Nós fomos, exato. Nós fomos, e na altura não podias aparecer na reportagem. Nem falar na primeira pessoa, Eu lembro nem que dizer sim. eu. E foi no Expresso Revista e ainda com o Vicente que eu disse: eu digo eu, não pode dizer eu. Ele aos Exatamente. gritos. E porque se dizia, por exemplo, na reportagem, tínhamos que dizer, ao falar à nossa reportagem, que é uma coisa ridícula, abjeta, É o plural majestático. ao falar à nossa reportagem, fulano disse tal e coisa, o sismo dos Açores. Pode E, dizer, portanto, em vez de dizer a eu acho, opinião era pode uma dizer, coisa que estava lá em cima e que nós um dia, se fôssemos subindo a escada, Chegariam hoje lá, não, sim. hoje começa-se por ter uma página de Bem, houve opinião, quem começou- sendo que a houve maioria quem das pessoas começasse que têm assim, opinião não é? em Portugal não tem opinião nenhuma. Houve quem começasse assim. Exato, O não, nosso- e agora o nosso até se grande começa. arquiteto começou por ter. O grande arquiteto não é o do universo. Houve pessoas que é o- começaram diretamente na opinião, mas também Houve nunca tanto- saíram de lá. Não, e nunca tiveram nenhuma Nunca de jeito. fizeram uma reportagem, nunca fizeram uma reportagem na vida. E hoje há imensos opinativos, há lá excesso de opinião, e na minha opinião é um absoluto excesso, uma tolice, e que não tem opinião sobre nada, e que não interessa nada, não há construtivismo, não há derrotativismo. Porquê? Porque entra-se daquele escrito, sai-se daquele escrito e não se passou nada, é a mesma coisa que água bórica. E eu não gosto disso. Eu gosto de ser desafiada. Eu acho que toda a gente gosta que uma coisa que se lê, seja romance, seja opinião, seja crítica, seja o que for, seja uma coisa que me estimula, Que nos faça pensar. que me faça pensar, E que me questionar. desafio. Pode ser estar nos antípodas daquilo que eu penso. E ainda bem se estiver, não é? Até nos faz pensar mais. Não necessariamente. Às vezes eu gosto de concordar com. Eu gosto de me rever num texto que uma pessoa escreve. Outro dia, por exemplo, o António Barreto escreveu. É um homem que fez a Pordata, é um sociólogo Certo. que tem uma visão E da foi- sociedade que irrita imensas pessoas porque acham que ele se tornou de extrema-direita. Nada mais errado do que isso. Não, era Essa uma pessoa visão bastante redutora. esquerda, E o mas- António Barreto escreveu um artigo que tocava nos pontos essenciais. Estava tão bem feito que é agora uma coisa que faz o chat GPT, que é dá-se-lhe o feed e ele vomita o texto. Mas aqui temos, aquilo estava. Não, mas o chat GPT faz textos, ele fazia Sim, aquilo. assustador. Fazia aquilo que se chama hoje elencar, que é um verbo que eu não conhecia antes, e fazia uma lista dos principais problemas portugueses, da justiça, pronto, a democracia saúde, portuguesa, educação os e tal, vícios, por aí os fora. vícios e os desapontamentos. Era um texto muito bem feito e com o qual eu ia concordando, era um texto longo e portanto é bom ler um texto, uma pessoa que se respeita, que se conhece, que é o meu caso, de quem sou amiga, mas ao mesmo tempo que tem ali, enquanto que eu às vezes vou ao extrato, vou a um daqueles segmentos, eu tinha ali a lista toda dos nossos problemas. Estava muito bem feito. E eu gosto de ler esse tipo de textos. Se calhar até gosto mais de ler um texto que é muito polémico, mas que depois não acrescenta nada. Sim. Então tem que ser um texto muito bem feito. Porque também está um bocado na moda fazer texto. Não, a relevância. Que são Sim, são explosivos, muito mas são explosivos, explosivos, mas mas aquilo não tem superficialmente nada, explosivos. Não tem claro. substância. Não tem substância nenhuma. E escrever Mas sem isso obviamente é uma coisa mais substância. sistematizada, com o As elencar pessoas todo. nem sequer percebem hoje o que é mediação literária, o que é a substância, porque é que a escrita fica ou não fica, porque Pois não. as pessoas se lembram daquilo que leem ou não se lembram. Hoje ninguém se lê. É tudo muito feito. Esta história dos livros desaparecerem é triste e a língua está a desaparecer, está-se a assumir alguro num Sim, os qualquer livros, buraco. infelizmente, hoje em dia são efêmeros, É. não é? Porque não têm. Não, e tem que se fazer tudo para as pessoas serem poupadas ao horror de terem que ler qualquer coisa. Tem que se fazer tudo em abreviaturas, emojis. Isto vai reduzindo a comunicação, vai reduzindo até à essência do Neandertal. Sim. Qualquer Não é dia. simplificar, mas é uma Estamos como a simplificação. senhora no talho
roncar como o porco. Exato. Numa comunicação primária. Eu acho que estamos a reduzir a forma literária e a língua portuguesa. Mas não é só portuguesa, ele é português e as outras. Sim, mas nós trabalhamos com esta. Nós trabalhamos com esta, eu trabalho com esta. Também eu, e a língua inglesa, aliás, até se presta mais a esse tipo de redução. A língua portuguesa é uma língua mais difícil. E estamos a reduzir a comunicação a meia dúzia de sinais, não é? Que podem ser reproduzidos por qualquer maquineta no futuro. Portanto, não somos precisos. E isso para é nada. assustador. E eu nisso também estou bastante pessimista. É uma coisa que também me assusta bastante. Tudo convida ao pessimismo hoje. A sério. Não tirando o Conde de Abranhos, claro. Tirando o Conde de Abranhos, que é uma boa sugestão. Quando estou um bocado irritada e tal, não, vou ler um livro do Essa. Pois é, isso umas passagens do Essa, não leio do princípio a fim. E vou ter com o Raposão, e vou ter com o Raposão é genial. Ai, que cheirinho a igreja, não, sou eu, Titi. Isso é muito bom. O cheirinho a igreja, sou eu, Titi. E não é só Titi. o Acácio, há o outro conselheiro, como é que se chama o outro conselheiro do Primo Basílio, que é muito parvo, que tem uma careca, que a Dona Felicidade olha para a careca e também lhe vêm uns eflúvios amorosos e eróticos. Aquele que diz, então parece a Inglaterra há alguma civilização. Carvão e aço, essencialmente Carvão e aço. Como é que ele se chama? É o conselheiro, é uma espécie de Acácio, mas não é? O Acácio é o que diz, o Acácio é o protótipo. País de grande riqueza porcina. Não é? Temos o porcino, novamente. País de grande riqueza porcina. Nós hoje estávamos um bocado virados para a carne de porco. Mas... E com a riqueza porcina temos que terminar. Clara, obrigado por... Obrigada eu. Foi ótimo. Muito divertido. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação em sonoplastia esteve a cargo de João Martins. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.